Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos iniciando mais um estudo do livro Voltei, dando continuidade, melhor dizendo, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Voltei foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ditado pelo espírito de irmão Jacó. Sabemos tratar de Frederico Figner. Vimos nas últimas duas aulas, nos últimos dois vídeos, a vontade que ele teve de acompanhar um alcoólatra e o espírito que lhe obsediava, instigando nele o alcoolismo, a beber, incitando nele as más paixões. E no último vídeo nós vimos o que ele viu espiritualmente ali, o cenário que os encarnados não viam, ele viu espiritualmente. E ele também estremeceu quando ele esteve diante daquele espírito ainda voltado à maldade, à perversidade, à ignorância. E o vídeo de hoje será para vermos o diálogo entre ele, Frederico Figner, e o obsessor. O vídeo de hoje tem como título Diálogo Surpreendente, quando o espírito nos diz: diante do temível algoz e sob a sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Então ele estava com aquela dúvida. Quando ele sentiu o clima espiritual daquele espírito, ele viu que era um espírito regido pela maldade. Quando nós estamos num trabalho de desobsessão e conversamos com os espíritos, a própria espiritualidade blinda que o dialogador e o próprio médium de psicofonia não sinta toda a extensão da rebeldia e da maldade daquele espírito. Só que aqui nós estamos vendo um outro cenário. É um espírito conversando com outro, num campo neutro. O visitante aqui não é o obsessor, é Frederico Figner de Ornelas. O clima espiritual é totalmente favorável ao obsessor. Então, quando um espírito deste é levado para uma casa espírita e ele passa a estar sob o guante do clima espiritual de um centro, ele é imobilizado, porque ele vibra numa frequência e ele está numa casa que vibra numa outra frequência. Então ali ele não tem a mesma liberdade de quando ele está fora do centro. Só que aqui não. Aqui nós percebemos que a situação é outra. E isso fez com que o Frederico Figner pensasse: será que não é melhor eu deixar para amanhã? Quando eu estiver melhor, quando eu estiver firme, pronto. É aquela ideia nossa, não é? Eu não vou dar conta, eu não vou assumir um compromisso. Ele pensou em recuar. Vamos ver a continuidade. Ornelas, no entanto, com o olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Então Ornelas olhou com severidade. Isso é um ponto importante. Aqui na Casa Espírita, no CEPAC, o Dr. Adroaldo, ele é muito firme. Por exemplo, uma coisa que nós não temos no centro, voluntário. Nós temos trabalhadores. O voluntário é aquele que vai quando pode, é aquele que chega quando dá, é aquele que vai embora quando precisa. No centro nós não temos voluntário. No centro nós temos trabalhadores, em que todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, em que todos estão ali para servir ao Cristo.
sem a ideia de hierarquia, sem a ideia de que um é mais do que o outro, sem a ideia de protagonismo. Então, nós numa casa espírita ou em qualquer templo religioso, nós precisamos levar com seriedade. E a seriedade nem sempre caminha com o encarnado. Muitas vezes nós preferimos aquele lugar que não tenha disciplina. Porque disciplina não é todo mundo que gosta. Disciplina do horário, disciplina do comportamento, disciplina do que se pode falar, disciplina de como se comportar. Então no CEPAC não são todos que têm perfil para estar conosco. No CEPAC eu concordo que a severidade é num tom bem elevado. Tudo o que fazemos é com amor, é com caridade, mas com severidade também. Porque as trevas estão doidas para entrar dentro do centro. As trevas estão doidas para pegar os médiuns, os evangelizadores, os tarefeiros e tirar do centro. Então, se com toda a severidade e seriedade que a casa tem, nós sofremos os ataques de quando em quando, imagina se não tivéssemos. Então, nós precisamos ter muito amor. Mas também precisamos ter o sim, sim e o não, não. Então hoje os templos religiosos, na sua maioria, é a casa da Mãe Joana. Todo mundo faz o que quer. Quando fala um não, a pessoa fica milindrada. No centro nós não temos isto. É sim e não. Pode e não pode. Simples assim. Tudo às claras. Tudo para todos verem, para todos ouvirem. Mesma medida que é para um, é para o outro. Não tem dois pesos, não tem duas medidas. Não tem privilégio, não tem exceção. Para todos. Então, às vezes a gente acha que trabalhar para o Cristo é vai que vai. Ah, não posso hoje, não tem problema. Ah, não posso hoje, não tem problema. Nós achamos então que o Cristo merece de nós a sobra. Tarefeiro do CEPAC que quer dar a sobra não serve para trabalhar na casa. Ou nós vestimos a camiseta do centro, ou nós não vestimos. Não existe meio cristão, não existe meio espírita. Ou eu tenho comprometimento, ou eu não tenho. Então os espíritos sérios, eles têm severidade. Olha o comportamento de Emmanuel com Chico Xavier. Eu me lembro de quando o Chico, com 20 anos de idade, psicografando Parnaso de Além-Túmulo, fica cego do olho esquerdo, doía, sangrava. Um dia Emmanuel chegou para ele e falou, meu filho, o que aconteceu? Ah, meu olho, tá isso, tá aquilo. Chico, agradeça a Deus que sobrou um. Tem gente que não tem nenhum. Então a gente é muito de querer que os outros passem a mão na cabeça. A gente é muito de querer que os outros alise. A gente é muito de querer que os outros enalteça. Tá errado. A gente tem que trabalhar com afinco, com dedicação. Não é ficar esperando que a espiritualidade nos alise, não. Pelo contrário. Os espíritos é que sempre falam, o Dr. Adroaldo, meu filho, se você não der conta, eu vou pôr alguém aqui que dê conta. Se não der conta, pega o seu bonezinho e vai para casa. Outro vai dar. Então é a seriedade do trabalho. Aqui para nós, espiritismo é uma coisa muito séria. Espiritismo para nós é uma coisa que levamos com muito amor. Hoje nós vemos casas espíritas que não abriram depois da pandemia. Há casas espíritas que não tem público. Há casas espíritas que não tem médium mais. Não tem passista. Não tem nem diretoria. Por quê? Porque leva na brincadeira. Não tem seriedade, não tem comprometimento, não tem entrega. Então o olhar do espírito amigo falou, vamos lá meu filho, você não quer trabalhar? Agora, na primeira dificuldade, você vai pipocar? Não é o que acontece com a maioria dos encarnados? Tem uma dor de barriga, não vai no centro espírita. Discutiu com a esposa, não vai no centro espírita. Parece um familiar em casa, não vai no centro espírita. Ora, a gente tem que ter comprometimento. Não é assim que funcionam as coisas. A sobra, quando dá, quando posso.
Depois a gente não sabe por que espiritualmente a nossa vida não vai para frente, aí a gente fala o centro é fraco, o médio é fraco, o espírito é fraco, isso é fraco, aquilo é fraco. Não, a minha fé é que não serve. Então o espírito olhou para ele e falou, agora vamos. Não foi você que pediu? Você não julgava estar preparado? Você não julgava estar pronto? E aí colocou a mão na fronte dele para preparar para o trabalho. Continua. Mantive-me seguro e fixei destemorosamente o obsessor. Percebendo-me a decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com que me afrontava colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Então Ornelas, um espírito amigo destacado pelo dirigente daquele agrupamento escolar em que Frederico Figner estava estagiando, a pedido até do Dr. Bezerra, do Guilom Ribeiro, Caibar Schutel, Bittencourt Sampaio, como vimos em aulas passadas, aqui nós percebemos que Ornelas falou, vamos junto. E ali foi envolvendo, pela linha do pensamento, entre mentes, esse é o termo que ele utiliza. A mente de Ornelas com a mente de Frederico Figner. É mais ou menos com o que acontece com um dialogador sério numa casa espírita. Quando ele está dialogando com o espírito, ele é envolvido entre mentes pelo benfeitor da tarefa ou da casa espírita. Ao ponto do encarnado dizer coisas para o médium que está dando passividade e o espírito dizer assim, mas como é que você sabe disso se eu não disse nada? É pelo envolvimento do dialogador com o espírito amigo que foi conduzido àquela tarefa de ampará-lo. Então aqui nós vemos uma dialogação de espírito para espírito e com a influência de um terceiro, que é Ornelas. Ornelas amparando e sustentando Frederico Figner e Frederico Figner conversando com o obsessor. Continua. Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com o espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente já de si mesmo tão miserável? Então ele inicia o diálogo perguntando se a própria condição do encarnado já não lhe causava compaixão. Porque o encarnado por si só já era um espírito desviado do caminho, só que vinculado a um corpo físico. Então perguntou, só por isso já não te dá ensejo de você afastar-se dele e continuar sua jornada? Continua. E você nem mesmo depois de morto desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. Então o obsessor contra-pergunta, olha, mesmo depois de morto, você não me esquece? Tem tanto a ser feito, tem tanto a ser ensinado, tem tanto a ser falado, você vai ficar me enchendo a paciência? Vai procurar a sua turma, vai procurar alguém que lhe dê atenção, porque eu não quero a sua ajuda, eu não quero a sua presença. Continua. Sim, mas não desisto, porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? Olha como o espírito é interessante, não é? Frederico Figner, não, vai para a luz. O espírito revida, mas que luz se você não tem? Mas que lugar é esse se você não coabita? E na verdade, Frederico Figner realmente não tinha luz nenhuma. Era um espírito em evolução. Ele mesmo ficou triste ao ver que os seus companheiros tinham uma luz, alguns maiores, alguns menores, e ele lá, coitado, apagadinho. E o espírito utiliza isso contra ele. O espírito utiliza esta argumentação para envolvê-lo e desequilibrar.
Porque ele sabia, o obsessor sabia, que se Frederico Figner desequilibrasse, o que aconteceria? Baixaria o padrão. E aí o obsessor envolveria ele. O obsessor tenta de tudo baixar o padrão da sua presa. Seja um encarnado, seja um desencarnado. Porque a partir do momento que eu baixo a guarda, ele entra dentro. Ele parte com tudo. Então ele foi num problema que Frederico Figner ainda não tinha de todo superado. Ah, você quer que eu vou pro teu lado? Eu vou, mas cadê tua luz? Continua. A alegação chocou-me, e por pouco não fugia ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi: trabalharei sinceramente no bem, até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. Se não fosse Ornelas, ele por si só não teria condições espirituais de sustentar esse diálogo. Nessa primeira travada que o obsessor deu nele, ele já quis partir para a discussão. E com isso baixaria o padrão espiritual dele. E o espírito deitaria e rolaria com ele. Se dependesse somente dele, se fosse somente ele o obsessor, ele já teria baixado a guarda. Se não é Ornelas, inspirar ele a dizer esta frase retórica, não, eu não tenho luz, mas eu estou também caminhando para um dia ter, o espírito envolveria facilmente. Já havia envolvido. Olha a perspicácia do orientador que disse a Frederico Figner: eu vou mandar um espírito mais experiente para te acompanhar. Quando chega para nós um encarnado e nos fala assim, olha, vai com cuidado, tem isso, tem aquilo, às vezes a gente fica bravo. Porque não vê o alcance da situação. O espírito diz, você vai, mas eu vou mandar um amigo espiritual com você. Estão vendo por quê? Não é que o benfeitor queria ser o dono da verdade e dar a última palavra e dizer como vai ser, como não vai ser. Mas ele viu no caminho e percebeu que aquele companheiro não estava demasiadamente preparado para a tarefa. Às vezes nós temos aquela ideia, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu compreendo tudo e eu vou fazer de tudo. E nós vemos que não é bem assim. Continua. O perverso interlocutor riu-se desrespeitoso e prosseguiu. Por que insiste? Não adiantarás nada. Fora da caridade não há salvação. Retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacó, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança. Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro e estimava profundamente a própria fortuna. Quando nós não estamos preparados e vamos nos meter com uma tarefa que não estamos prontos, prepare o lombo, porque a lambada surge e vem. Aqui o Espírito está bombardeando na cara dele verdades que ele não precisaria ouvir. Mas ele se propôs a ir lá. Tudo o que o Espírito disse aqui não deixa de ser verdade. Tudo o que o Espírito disse aqui mostra a condição real dele. Às vezes nós queremos ensinar para o próximo nem o que nós somos. Por isso que eu tomo muito cuidado em criticar as pessoas. Quem convive comigo, eu até faço observações. Mas quando eu vejo que eu estou extrapolando, eu tomo muito cuidado. Porque nós não somos modelos e referências para ninguém. Nós não mudamos ninguém. A única pessoa que eu posso mudar, a única pessoa que eu posso corrigir sou eu. Ah, você está falando de caridade? Você evoca, fora da caridade não há salvação? Você quer que eu vá para este lado? Mas quem é você?
O que você faz? O que você fez? Você fala de caridade, mas quando você esteve encarnado, você dava demasiado valor aos bens da terra. Você ajudou muita instituição, você ajudou muita gente, mas com o dinheiro que você tinha, você podia ter ajudado muito mais. Você fez muito bem, mas com o dinheiro que você tinha, você podia ter ajudado e feito muito mais bem do que fez. Aí entramos naquela situação, não é? Contra fatos, não há argumentos. Como será o comportamento dele? Continua. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa e, ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais hauridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou, já restituí, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar: não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir a estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo, a fim de torturar-me, e continuou: frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos discreto e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases, ditas a queima-roupa, desconcertavam-me. Ruborizei-me, envergonhado. Todavia Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei. Reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez. E se todos os pecadores se negarem ao trabalho no bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. Então o Espírito foi lançando a ele os erros que ele havia cometido. E ele esmoreceu, porque não é fácil lidarmos com a verdade. E Ornelas, já experimentado nesse tipo de diálogo e com esse tipo de argumentação, sustentou, intuindo a ele que pudesse responder, mostrando que estava longe da perfeição, longe do progresso, mas que estava tentando no dia a dia o crescimento. Continua o diálogo. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriara-lhe a cólera. Escutou, amuado, e assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Não nego semelhante necessidade. Acrescentei sincero: tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros
e a redenção do passado. Por mais deplorável e delituoso, acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atitude, você prejudicará a si mesmo. Então ele assume a sua bagatela de erros, ele não exime a sua participação e ele também não desiste de convidar o companheiro, aquele espírito infeliz, a conhecer outras matérias que não seja apenas a perseguição, o ódio, a raiva, o rancor e o desequilíbrio. Continua. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta, mas auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação, construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo, em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço. O obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo, revelava-se disposto a entender minha disposição fraterna. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornelas despertou-me, exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior, de minuto para o outro, no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos à questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, segui-o sem hesitar. Interessante, não é? Depois de um longo diálogo, que foi bem maior, mais extenso do que ele teve a oportunidade de narrar, o espírito amigo, vendo nele o equilíbrio e a serenidade, que ainda não são conquistas dele, e sim pela influência de Ornelas, o espírito amigo aceitou a prece. O espírito não transformou, o espírito não mudou, o espírito não deixou de ser quem ele é, mas aceitou uma prece. Às vezes nós temos aquela ilusão de um espírito que conversa conosco no trabalho mediúnico por 5 minutos, aceita o bem, a gente pensa, pronto, eu transformei mais um para a senda do bem. Ninguém muda em 5 minutos. Ninguém deixa seus ideais em 5 minutos, ou por uma simples conversa. Então nós percebemos claramente o que Ornelas quis dizer para Frederico Figner. Deixe. Ali foi lançada uma semente. Como toda semente, ela tem o seu tempo de florescer, o seu tempo de frutificar, o seu tempo de produzir. Calme, tudo tem seu tempo. O tempo dele chegará. Para mim foi um vídeo maravilhoso, um diálogo extraordinário que me trouxe muito esclarecimento. E espero de coração que a você que me acompanha também trouxe o mesmo sentimento que trouxe a mim. Eu agradeço à TV A Caminho da Luz, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, e a todos que têm me assistido. Deixe o gostei neste vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal. São pequenas ações que muito nos auxiliam. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.